Olá pessoal, estamos aqui de volta para falar um pouco mais sobre a fotossíntese e as considerações fisiológicas e ecológicas. Um ponto importante em relação aos vegetais é que as plantas conseguem ajustar a lâmina foliar, né, ou as folhas, certo? Para interceptar os feixes de luz, ou a irradiância, ou a radiação fotossinteticamente ativa, normalmente proveniente do Sol, né? A máxima interceptação se dá, como por exemplo neste caso aqui, quando os feixes de luz eles incidem de maneira perpendicular à lâmina foliar. Isso é a condição de máxima interceptação. E as plantas, então, através de algumas estruturas e mecanismos de percepção da luz, elas conseguem ajustar, portanto, essa forma de interceptação, ou aumentando a interceptação, deixando a lâmina foliar de forma que a luz incida de forma perpendicular, ou evitando em algumas situações o excesso de luz, certo? Algumas espécies, como por exemplo a alfafa, o algodão, a soja, o feijão, o tremoço e algumas espécies da família Malvácea conseguem ajustar e acompanhar o movimento do Sol, fazendo com que elas mantenham taxas fotossintéticas elevadas durante todo o dia. Essa percepção e esse ajuste, ele ocorre nas nervuras foliares maiores, ou seja, naquelas nervuras mais perceptíveis, ou próxima a elas, ou na parte basal de cada folíolo do pecíolo. Em alguns casos, esta orientação foliar ocorre por um órgão especializado, que é o caso do pulvino, que está ali próximo na união entre a lâmina foliar e o pecíolo da folha, mais ou menos nessa região aqui. E aí as plantas conseguem, portanto, ajustar e acompanhar o sol. Chega a ser perceptível ao longo do dia um ajuste de forma a aumentar a interceptação luminosa de mais ou menos 15 graus em relação ao Sol, considerando a inclinação, né? 15 graus de inclinação. E quando o Sol se esconde atrás de nuvens e aparece novamente, a planta consegue ter um movimento e consegue alcançar novamente o Sol para interceptar o máximo de energia luminosa. Esse movimento ou essa orientação que acompanha o movimento do Sol é chamado de heliotropismo. E aí, a gente tem folhas que se movimentam evitando o excesso de luz, que são chamadas de folhas para-heliotrópicas. Essas folhas tentam minimizar o aquecimento e reduzir o estresse hídrico. Podem ser plantas para-heliotrópicas ou folhas para-heliotrópicas quando a planta está sob essa condição de temperaturas muito altas ou estresse hídrico. As folhas que maximizam a interceptação de luz são chamadas de dia-heliotrópicas, certo? E aí ela tenta interceptar ao máximo a luz para manter taxas fotossintéticas elevadas durante todo o dia. Algumas espécies podem apresentar os dois comportamentos. É o caso, por exemplo, da soja, que quando está bem hidratada, ela se comporta como folha ou como uma planta dia-heliotrópica. Porém, quando essas folhas dessa planta estão em estresse hídrico, elas vão se comportar como para-heliotrópica, para reduzir o estresse e minimizar o aquecimento. Outro ponto importante em relação aos vegetais é que existem o que a gente conhece de plantas ou folhas de sol e de sombra. Muitas vezes a gente observa, mesmo sem nenhum conhecimento, que algumas espécies se adaptam melhor à condição de sombra,
né? O exemplo de várias espécies aí ornamentais que são utilizadas dentro de casa. E outras espécies em condição de sol, né? Elas precisam de sol para produzir e para crescer. Em alguns casos, existem espécies que se adaptam às duas condições. Então, eu citei na aula anterior e dei o exemplo, como é o caso do cacaueiro, né? Que ele é uma planta tolerante à sombra. E outras que têm o que a gente chama de plasticidade. Antes de seguir em relação a esse tema, vamos definir, né? Fazer algumas definições de conceito. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de aclimatação. Este é um processo de desenvolvimento em que as folhas expressam um conjunto de ajustes bioquímicos e morfológicos apropriados ao ambiente particular em que elas estão expostas. Então, é uma adaptação àquela condição, por alterações bioquímicas, morfológicas e, em alguns casos, até anatômicas. E tem espécie que consegue se adaptar bem, né, em várias e diversas condições. Este termo é muito utilizado na área de fruticultura, na produção de mudas, né? Que você vai aclimatar a muda para ela ir para o campo, colocando ela numa condição de menor disponibilidade de água, de maior exposição ao sol, para que ela tenha tempo de se adaptar e ao chegar no campo, ela esteja preparada para aquele momento de estresse do transplantio, né? E dos primeiros dias onde a intensidade de luz e temperatura normalmente são mais elevadas do que dentro do viveiro. Perfeito? Mas esse conceito se aplica a diversas outras condições. Plasticidade, o que é plasticidade? Ela define a extensão em que este ajuste pode ocorrer. Então, as espécies que apresentam grande plasticidade, elas conseguem se aclimatar a diversos ambientes. Elas se adaptam a ambiente de pleno sol, de muita sombra, ou de meia sombra, ou de temperaturas mais baixas ou mais elevadas. Então, elas conseguem se adaptar àquela condição. Então, algumas plantas a gente diz que elas têm grande plasticidade, adaptando-se à condição de sol e de sombra, certo? Outras espécies, entretanto, não conseguem ou são incapazes de sobreviver num ambiente diferente daquela que ela está adaptada. Aí a gente diz que ela não tem plasticidade ou de pequena plasticidade. Então, tem espécies que só conseguem sobreviver em condição de pleno sol. Se você colocar essa espécie numa condição de sombra, ela vai morrer. É o caso, por exemplo, das gramas, né? As gramas, quando você planta uma grama debaixo de uma árvore numa praça, o que você observa? Que com o tempo elas morrem, né? As gramíneas forrageiras, a gente também observa isso, né? No campo. E já tem planta que só consegue sobreviver em condição de sombra. Se você levar essa espécie para o sol, ela vai morrer, porque a quantidade de luz é muito intensa, é muito grande para ela, a densidade de fluxo de fótons é muito elevada, ela vai sofrer a fotooxidação, o fotodano, a gente já falou isso nas aulas anteriores, vão produzir os compostos, as espécies reativas de oxigênio, né? Peróxido de hidrogênio, radicais hidroxila, né? O oxigênio tripleto, e eles vão degradar a membrana, a planta vai queimar, as folhas vão queimar e a planta vai morrer. Então essas plantas são incapazes de se adaptar. Mesmo tentando fazer uma aclimatação dela, ela não vai conseguir, certo? E aí a gente observa, portanto, que existem diferenças de folhas de sol e de sombra dentro da mesma espécie e entre espécies, né? Folhas de sombra, normalmente, né? Então existem diferenças. Folhas de sombra, normalmente, têm mais clorofila por cento de reação, certo? Para tentar interceptar ao máximo aquela energia que chega, aquela radiação que chega. A razão clorofila B e clorofila A é alta e geralmente são mais finas do que as folhas de sol. Lembra da figura que a gente já comentou? Mostrando aqui a lâmina foliar de uma folha de sol e uma folha de sombra. A gente observa que a espessura da folha de sol é maior do que a de sombra. O parênquima palissádico da folha de sol é maior que o da de sombra. Outro ponto importante é que normalmente em ambientes sombreados existem uma quantidade de energia na faixa do vermelho distante e maior disponibilidade que a pleno sol, que acima do dossel.
E o fotossistema 1, ele consegue captar um pouco mais do que dessa energia em relação ao fotossistema 2. Algumas plantas, então, para compensar isso, acabam por sintetizar maior quantidade de fotossistema 2 na condição de sombra, para equilibrar o fluxo de elétrons lá na fase fotoquímica da fotossíntese. As folhas de sol, por sua vez, possuem rubisco e o pool de componentes do ciclo das xantofilas, pool é a quantidade, não a reserva, em maior quantidade que as folhas de sombra. Então a enzima rubisco está em maior quantidade e os componentes do ciclo das xantofilas que estão envolvidos na proteção do fotossistema, conforme também nós já falamos previamente, eles estão em maior quantidade, né? Justamente porque aquela planta está numa condição de densidade de fluxo de fótons ou de radiância mais elevada, né? E aí, como a gente já comentou, elas são mais espessas morfologicamente e tem um parênquima palissático também mais espesso em relação às plantas de sombra. Tudo bem? Bom, eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.